de congresso assim, me fascina porque eu fui muito contextualizado no Adventismo num ambiente desse. Sim. E ali eu comecei a estudar um pouco, de profecia e me apaixonei e até hoje estudo. Eu costumo dizer que eu sou nutricionista por profissão, mas estudo profecia por vocação. É verdade. E que Deus possa nos abençoar nesta manhã, neste programa que está ocorrendo aqui, tá bom? Estou aqui com a minha esposa, como ele já disse, e nós vamos aproveitar um pouco de tempo que temos. Eu queria ler com vocês a Bíblia, já foi feita a oração, né? Foi. Em Apocalipse capítulo 10. Apocalipse capítulo 10. Claro que eu comecei a estudar, mas eu ainda estou estudando, tá? Então, há muita coisa que a gente não compreende ainda. E graças a Deus por isso. Né? Mas com certeza a gente vai poder trocar ideias, informações e crescer juntos pela graça de Deus. A partir do verso 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. A melhor tradução aqui para essa palavra são pés, tá? E não pernas. Verso 2. E tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá tempo. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai, e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O livro do Apocalipse, ele contém um conteúdo específico para o tempo em que nós estamos vivendo. É uma revelação do próprio Cristo que vem ao seu povo compartilhar essas informações de maneira que o seu povo possa se situar no tempo histórico e entender os eventos proféticos que estão acontecendo naquele tempo. Isso acontece porque o Senhor requer de cada um de nós, dos seus filhos, e que vive em determinado tempo em que acontece estes eventos proféticos, um posicionamento frente a esses eventos. Estamos vivendo num grande conflito, um grande conflito cósmico, entre as forças do bem e as forças do mal. E hoje nós somos as peças. E há uns capítulos à frente do que nós lemos, nós vemos ali um bloco profético onde vai delinear bem este conflito. No entanto, a passagem que nós lemos aqui agora, ela remete a um tempo específico, tempo que nós estamos vivendo. Aqui nesse capítulo é feito uma ligação, um vínculo específico, íntimo com a profecia de Daniel. No entanto, essa primeira passagem aqui que nós lemos, do capítulo 10, é um capítulo que é conhecido como uma passagem parentética, ou seja, ela está entre parênteses. Tanto esses versos do capítulo 10 quanto os primeiros 14 versos do capítulo 11
são seções distintas que estão dentro deste parêntese. Um parêntese que ocorre entre o toque da sexta trombeta e o da sétima trombeta. Se você está escrevendo um texto, ou você está lendo um livro, e você se depara ali com um parágrafo, e neste parágrafo tem uma frase, tem uma ideia, tem uma palavra que não ficou tão clarificada para você na leitura. Geralmente, ele vem acompanhado de um parêntese. E qual é o propósito do parêntese? É trazer um esclarecimento daquele contexto imediato que não ficou tão claro. Ou fazer referência a algum pensador, a algum pensamento que está vinculado com a ideia que foi estabelecida naquele parágrafo. Então, a gente não pode extrair este capítulo 10 e interpretá-lo isolado do seu contexto, do conteúdo do contexto em que ele está inserido. Então é importante que a gente tenha uma compreensão do que está acontecendo no toque das trombetas, para então termos uma ideia mais nítida a respeito dessa passagem aqui. Bom, é dito que lá na sexta trombeta, quando ela toca, no verso 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano 9 de Apocalipse 15, para que matassem a terça parte dos homens. Nós não vamos entrar em detalhes nas trombetas, tá bom? Nem nos versos, mas só para a gente entender em que momento histórico nós estamos no período que ocorre este evento profético. Alguns comentaristas bíblicos, inclusive adventistas, têm considerado algumas hipóteses, algumas interpretações a respeito desta passagem aqui. Uma delas, por exemplo, a de Josias Litt, foi um grande pregador proeminente no período do movimento milerita. Ele não era milerita antes, ele era um pastor influente da sua comunidade religiosa, e quando ele então se apercebe do grande vulto que a mensagem de Miller está tomando, ele, com base no seu pensamento evangélico da época a respeito do milênio e etc., ele então decide estudar a Bíblia para confrontar a ideia de Miller. Mas uma pessoa sincera, temente a Deus, que busca a verdade quando vai estudar a palavra de Deus, para querer entender a palavra de Deus, o que acaba acontecendo? Ele vai entender. E ele entendeu que a mensagem de Miller estava certa, correta. Então ele abraçou o movimento millerita e agora foi um grande propagador desta mensagem. E quando ele se deparou com esta passagem aqui, ele utilizou o mesmo princípio que Miller utilizara para chegar às suas conclusões no estudo de Daniel, em especial no capítulo 8, verso 14. A respeito das 2.300 tardes e manhãs, ele usa então o princípio do dia-ano. E ele concluiu que em algum momento do ano de 1840, o Império Turco, que era uma grande potência mundial, que havia inundado toda a Europa e dizimado assim regiões em que os cristãos haviam tomado, o Império Turco iria cair neste momento. Isso era uma coisa extremamente improvável naquela época. Era como se eu dissesse hoje, não é? O Brasil vai tomar os Estados Unidos da América. Já pensou se eu começo a propagar essas ideias por aí, e vou na rádio, começo a falar sobre isso, e vou na televisão, vou nas mídias, o que as pessoas vão, quando as pessoas olharem para mim, o que elas vão pensar? Louco. Que eu sou o quê? Louco. E essas ideias de Josias Litt foi publicada em periódicos da sua época. Obviamente, se tivesse internet, redes, Facebook, na época ia ser veiculada por ali. Mas todos os grandes críticos, os grandes pensadores, homens estudados, quando viam falar desse movimento que já estava causando um certo tumulto na sociedade, que foi o movimento millerita, quando viram essas ideias vinculadas a esse movimento, então houve até uma maior descredibilização. Mas exatamente como ele havia predito, o que aconteceu, não sei se foi em agosto ou outubro de 1840, o Império Turco foi subvertido pelas nações cristãs da Europa. E aconteceu o improvável.
Então eu pergunto para vocês, pode falar. Só uma... Quando fala Império Turco ou Otomano, que é a mesma coisa, a gente pensa que é um pedacinho de terra. Ele era tão grande que era muito próximo do tamanho do Império Romano. Eu vi no mapa uma coisa impressionante. Talvez assim como a antiga União Soviética. Não, ele não chegava lá, mas ele, por exemplo, em volta do Mar Mediterrâneo, todinho era deles, e parte assim, Oriente Médio todinho era deles. Certo. Sabe? Era porque muito grande. havia uma disputa política naquela região enviesada pela religião. Sim. Ou você era muçulmano ou você era cristão. Então tinha um confronto naquela região em torno disso. E os turcos, eles começaram a conquistar a Europa, que antes fora conquistada pelos cristãos. Tamanha a força desse império, caiu o império e todo mundo ficou terrivelmente espantado. O que vocês acham que aconteceu com a mensagem do movimento milerita? Ganhou um impulso tremendo. Ganhou poder, ganhou impulso. Conseguiu alcançar pessoas que talvez nem se preocupavam com esses assuntos. Pessoas que combatiam. Lídio chega a falar que ele recebeu pessoas críticas da sociedade, não eram cristãos e queriam entender e aprender mais sobre essas coisas. Ou seja, houve um despertamento religioso muito grande naquela época. Foi questionada aqui a questão do decreto dominical, um pouco mais cedo na escola sabatina, né? No estudo da lição. Eu tenho uma ideia, e é uma ideia baseada num padrão bíblico. Vocês lembram quando os cristãos, à época da Igreja Apostólica, receberam o derramamento do Espírito Santo? O que eles fizeram com a sociedade romana? Eles anunciaram o Evangelho com força, com poder. Isso trouxe o quê? Um incômodo, de um lado para a liderança da igreja judaica e de outro para os próprios imperadores. Que eles tinham uma filosofia de adoração imperial, né? As pessoas tinham que adorar os deuses através da adoração ao imperador, e os judeus e os cristãos não adoravam imperadores, não adoravam outros deuses. Então isso incomodava. E além disso, eles estavam ganhando muitos adeptos, tanto do judaísmo quanto do paganismo. E o que isso causou? Uma inveja, uma ira e depois vem o quê? Uma retaliação, uma perseguição. Quando você olha para a história da igreja no período da Reforma Protestante, se Lutero e Wycliffe e os grandes reformadores tivessem compreendido a mensagem de Deus para a sua época e tivessem ficado quietos na deles, tranquilos, será que teria havido algum tipo de perseguição contra eles também? De forma alguma. Foi porque eles, inclusive tem uma citação do Espírito de Profecia, que está no Caminho a Cristo. Eu vou tentar parafrasear, mas se vocês conhecerem a ideia, me ajudem. Eles queriam convencer as pessoas através de uma vida piedosa, ficarem na deles tranquilos, dando um bom testemunho, mas o que aconteceu? O Espírito Santo infundiu sobre eles de tal forma que os impulsionou a saírem para pregar com poder. E isso trouxe o quê? Perseguição, retaliação. Então eu costumo entender o decreto dominical como a última fase da sacudidura. Porque é no decreto dominical que a gente vai ver quem é adventista e quem não é. É no decreto dominical que a gente vai ver quem é ímpio e quem não é. Porque hoje, aos nossos olhos, existem muitas pessoas que estão perdidas, mas o decreto dominical vai revelar se elas realmente estão ou não perdidas. Hoje nós estamos aqui, somos adventistas, está todo mundo salvo, está tudo muito bem, né? Mas é o decreto dominical que vai decidir a quem eu sirvo ou não. Se é o meu dinheiro, se é a minha influência, se são as minhas posses, os meus recursos, porque ali é o momento de abrir mão. Na realidade não é o momento de abrir mão. O momento de abrir mão, como foi dito ontem pelo pastor, como foi dito hoje, é hoje. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, que é a respeito do gambá. Conhece essa história? O gambá, ele tem um cheiro característico que já é dele, é próprio dele. Então, quando ele está ameaçado diante de uma crise, ele não vai numa confecção, elaborar uma forma química para desenvolver um perfume, ele não fica passando, não, ele vai revelar o que ele já tem, o que já é dele. Então é na crise que nós vamos revelar quem nós somos. É muito importante
a crise, e é muito importante. Ontem, quando o pastor estava falando sobre os 3 batismos, eu me identifiquei muito com o último. Não sei se você, nesses dias, aí neste mundo cruel, tem se identificado com esse batismo do sofrimento, mas é muito necessário. Nós não queremos a Deus naturalmente. Nós não queremos estudar a Bíblia naturalmente. Nós não queremos nos santificar naturalmente. Nós só queremos satisfazer os nossos desejos e os nossos prazeres. Ainda que usemos a Bíblia para isso, usemos a nossa posição na igreja para isso, usemos o nosso título de cristão para isso. Nós somos egoístas. E Deus precisa esmagar esse egoísmo no nosso coração. E uma das ferramentas mais poderosas que Ele usa para fazer isso é o crisol. É o sofrimento, infelizmente. Mas por que eu estou contando isso aqui? Né? A gente está falando de Apocalipse 10. Então, imagina agora como a mensagem milerita ela teve impulsionamento. E aí tem algumas questões de datas, né? Porque tem uma outra turma que fala que em 1854 foi quando o Império Otomano ele assinou um edito, né? Era uma lei do país agora de tolerância, onde todos os cristãos poderiam desfrutar de liberdade religiosa e nenhum cidadão poderia perseguir ou matar nenhum cristão. E este foi um evento memorável naquele contexto. Já pensou? Num país onde está acostumado, ou no Império, né? Os países que compunham aquele império, onde estavam se acostumados a perseguir e matar cristãos, agora eles iam deixá-los livres. Aquilo foi um evento extraordinário. Isso data de 1844. Então, entre 40, 42, 44, onde teve esse grande impulsionamento do movimento milerita, essa mensagem tomou muita proporção depois do acontecimento deste evento. E aí no capítulo 10 a gente vê esse parêntese e é dito que veio um anjo forte descendo da onde? Dos céus, envolto em nuvem e com arco-íris. Dalis, pode me falar no horário que terminar, tá? Porque eu não vou me deter em cobrir todo esse conteúdo neste momento, mas a minha ideia é fazer com que o conteúdo passado possa ser fixado. Então, quando der a hora a gente para e continua depois, tá bom? Vi outro anjo forte descendo do céu envolto em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça, o rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. Quem é este personagem aqui? Jesus. Como se identifica assim, Jesus? No capítulo 1, não é isso? Agora, a gente sabe que neste momento Jesus está onde? No céu, né? No lugar santo, e aqui ele já está fazendo nesse período, vai fazer uma transição para o lugar santíssimo para iniciar a outra fase do seu ministério bifásico no santuário celestial. Agora, por que a passagem, por que Jesus, é aquele que dá a revelação para João, faz questão de mostrar que ele mesmo está descendo do céu para comunicar essa mensagem? Isso é para a gente ver a amplitude e o poder dessa mensagem. O próprio Cristo, obviamente representado, não é isso? Pelos seus representantes, que eram os cristãos que compunham o movimento milerita. Então Jesus ele vem aqui agora, ele vem com características importantes para a gente entender este evento específico profético que acontece. Quando, já não é novidade aqui para ninguém que a gente compara aquele período de 1260 anos de perseguição papal contra os cristãos, também foi um período de deserto, não é isso? Um período onde houve uma seca espiritual em todo o globo, né? De forma geral. É claro que os fiéis sempre estiveram com a verdade, mas em pontos isolados. Mas de forma geral, a gente não tinha a liberdade religiosa como tem hoje, a oportunidade de fazer cultos como a gente está fazendo, ou seja, isso era um privilégio de poucos que estavam excluídos da sociedade. Mas foi uma seca espiritual nesse período. E quando a gente entende esse período do deserto, quando a gente volta para o deserto, a gente vê como Deus estava protegendo e conduzindo o seu povo contra as intempéries, contra os perigos do deserto e também naquele período de transição da saída do Egito para a entrada em Canaã. E foi ali também que Jesus, através da parábola do santuário, exemplifica para eles agora todo
o contexto do Evangelho. Através de dois grandes fenômenos, Deus protegia e conduzia o seu povo no deserto. Vocês lembram quais? Coluna de fogo e a nuvem durante o dia, não é isso? E aí Jesus agora, neste período aqui, tá, onde ele vem dando essa mensagem, ele também faz questão de vir com esses atributos. Se você observar, Jesus ele tem várias características distintas em outros lugares do livro do Apocalipse. Mas Jesus ele é preciso. Quando ele se apresenta à igreja de Éfeso, ele vem com determinadas características porque a igreja está com uma certa necessidade. Quando ele vai para outra igreja, ele já muda suas roupas, não é isso? E tem outras características para atender aquela necessidade. E neste momento aqui, qual era a grande necessidade da cristandade? Eles precisavam compreender que mensagem importante e específica naquela época. A hora do juízo. Que era algo que eles não compreendiam ainda. Então Jesus já está vindo com atributos, com símbolos, que remete à sua proteção no deserto. E não só isso. Deus atuava através desses fenômenos também no próprio santuário. Momento de acender o incenso, de acender as lâmpadas, de apagar as lâmpadas. Isso tudo era determinado pelo fenômeno coluna de fogo e nuvens também. Então Jesus aparece com esses atributos, tem um arco-íris sobre ele também, e esse arco-íris que vem do trono de Deus, no capítulo 4 a gente também vê esse arco, ele tem uma representação muito importante. Ele representa o quê? Ele representa a aliança que Deus faz com o seu povo. Foi a aliança que ele fez com Noé, foi representada por esse arco-íris. E o sol, no seu rosto, remete a Malaquias quando fala que ele é o sol da justiça. Então você vê que Jesus vai agora, não é isso? Revelar a sua justiça ao seu povo, através da mensagem do santuário, a fim de que esta aliança entre Deus e o seu povo possa ser consolidada neste momento. Ok? Então, esses atributos, eles têm a intenção de transmitir esta mensagem. E é dito que esse anjo agora, que é Cristo, ele coloca o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E ele tem o que na sua mão? Um livrinho aberto. Vocês lembram de alguma cena desta em algum local na Bíblia? Em Daniel, capítulo 12. Depois a gente lê alguns versos lá em Daniel 12. Certo? Seria isso, né? Isso. Agora, o que representa o pé colocado no mar, o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra? A mensagem alcançaria mundialmente. O que Paulo fala sobre os pés? Não é? Conformosos são os pés daqueles que anunciam o quê? O Evangelho, as boas novas. Então tinha uma boa nova sendo anunciada aqui neste momento. E essa boa nova deveria abranger todo o mundo. Certo? Então a gente já viu aqui uma conexão com o Evangelho que vai ser pregado lá no Apocalipse 14. Inclusive a primeira mensagem angélica já estava sendo transmitida neste momento. Tá certo? Agora, o livrinho ele está aberto. Então essa mensagem ela está conectada com o conteúdo do livro de Daniel, que a partir deste momento começou a ser estudado extensivamente pelos grandes estudiosos da Bíblia, pelos sinceros. Em todos os lugares as pessoas só queriam saber de Daniel, né? Infelizmente, se hoje o brasileiro só quer saber de Copa do Mundo, só quer saber de... As pessoas hoje, nunca se falou tanto em mercado financeiro, as pessoas querem saber muito de dinheiro, como lucrar, como ganhar. As pessoas estão envolvidas com tantas coisas. Homens, né? Homens barbados aí, todo mundo envolvido com jogos de videogame, todo mundo na sua esfera querendo, empolgado com algo. Naquela época, o que trazia empolgação para todo mundo era o estudo do livro de Daniel. Era o estudo das profecias. E quando este Espírito começar a tomar posse do povo de Deus novamente nesses dias, nós vamos ver novamente um grande revivamento espiritual. É isso que Deus espera de nós. Amém. É isso que Deus quer de nós.
Com certeza nós não dedicamos parte do nosso tempo, investimos alguns recursos, viajamos alguns quilômetros para estar aqui só para ouvir mais uma palestra, só para fazer mais uma oração em grupo, só para conhecer pessoas novas. Algo diferente precisa acontecer em nossas vidas. E precisa acontecer o quanto antes, porque o tempo está findo. Cristo está às portas. Jesus está voltando e Ele conta conosco para alcançar o nosso vizinho, para alcançar o nosso familiar. É interessante que a gente acabou absorvendo uma ideia do mundo, né? Santo de casa não faz? Aí você fica esperando que o pastor vá na sua casa, que o fulano vá na sua casa para falar com seu irmão, para falar com seu filho, quando você deveria ser o pilar de Deus ali naquela casa para trazer conversão para o seu filho, para o seu cônjuge, para os seus vizinhos. Mas infelizmente, como tem sido o nosso testemunho? Será que nós estamos atraindo essas pessoas para Cristo ou estamos afastando essas pessoas de Cristo? Se o testemunho tem sido negativo, ele pode mudar. Amém. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Mesmo se você já deu péssimo testemunho na sua casa, para os seus filhos, para os seus vizinhos, e as pessoas não acreditam mais em você porque acham que você é um hipócrita, nada vai trazer maior impressão no coração dessa pessoa se você se aproximar dela pedindo perdão pelo que você fez. Se você se aproximar dela mostrando que você mudou pelo que você fez. E assim como Deus está mudando a sua vida, eu sou um hipócrita e Deus está me mudando, Deus também pode mudar aquela pessoa que você ofendeu. Amém. Você não precisa esquecer isso, você não precisa deixar para lá. Deus ainda quer te usar nesse contexto ainda. E o perdão é a essência da religião cristã. É a essência do cristianismo. Se Deus não nos perdoássemos, nós não estaríamos aqui, nós não teríamos mais oportunidade. E às vezes a gente fica se colocando numa muralha cheio de reservas, porque acha que a gente não pode mais ter influência sobre aquele em que a gente vacilou ou prejudicou. Irmãos, é o diabo que quer que você pense nisso. É Satanás que fica te oprimindo com as suas culpas, com os seus pecados. Se entregue a Cristo, peça perdão. Bota esse orgulho no chão. Se humilhe como Cristo se humilhou. Quer maior humilhação do que essa? O Rei do Universo. A pessoa, Dalisa, você se abstém na sua casa, desse local maravilhoso aqui, e vai morar, vai dedicar o resto da sua vida a morar numa tendazinha, numa aldeia ali. Só para alcançar aquelas pessoas, porque elas não podem vir para o seu nível, você tem que se baixar ao nível delas. Quanta dificuldade, quanta humilhação. Imagine Cristo comandando, gerenciando todo o universo. Reino de glória. Vem aqui nessa terra, nasce, seus pais não têm nenhum plano de saúde. Nasceu numa estrebaria. Uma estrebaria, né? O príncipe da Inglaterra que nasceu recentemente teve muito mais glória e louros do que Teve que fugir de reconhecimento para não morrer. do que Cristo quando nasceu. Mas você acha que Jesus se importou com essas coisas? Quem se importa com essas coisas somos nós, seres humanos, materialistas, orgulhosos, pecaminosos. A gente que se importa com o que o outro vai pensar da gente, com o que a gente tem que mostrar para o outro. Nós é que pensamos nessas coisas. Deus só está interessado em uma coisa: buscar e salvar quem está perdido. Amém. Ainda que ele tenha que se humilhar ao máximo para fazer isso. E aqueles que seguem a Cristo, é por isso que os cristãos do movimento milerita, eles tinham posses, eles tinham casas, eles tinham influência, mas aquilo passou a ser pano de fundo. A imagem agora era a mensagem que ardia no seu coração. Jesus está voltando. E eles vendiam tudo que tinham para poder divulgar a mensagem deste evangelho. Porque o coração deles estava ali. E a Bíblia é muito clara quando fala que o nosso tesouro está onde está, nosso coração está onde está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração nesta manhã? Onde está o nosso coração? Nosso coração está nas... Esqueci o nome. Que você compra aí das empresas. Como é o nome? Ações. Nas ações. Nosso coração está no Bitcoin. Nosso coração está no nosso carro, na nossa casa, nos nossos títulos, diplomas, em ter que mostrar para as pessoas um trabalho para receber muito like, curtida e ser conhecido, reconhecido. Onde está o nosso coração? É aí que está o teu tesouro. Se o nosso coração estiver na palavra como o coração daqueles mileritas,
Então Deus vai fazer muita coisa por nós. Então vamos lá. Esse livrinho aberto, o livro de Daniel, essa mensagem se estende a todo mundo. Então esse anjo ele brada em grande voz como ruge um leão. Uma mensagem forte, uma mensagem poderosa que faz jus, que é equivalente ao poder e à majestade daquele anjo que se apresenta. E quando bradou, quando ele deu a mensagem, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevam. Então nós temos aqui 3 mensagens. A primeira mensagem do anjo forte, quando ele brada como leão. Em decorrência desta mensagem, qual é a próxima mensagem que surge? Dos 7 trovões. E depois que João ia escrever essa mensagem, então há uma outra mensagem, uma outra voz vindo do céu dizendo o quê? Não escreva. E assim, eu tenho muita curiosidade em saber o que significa esses 7 trovões. Não sei se você tem, mas já adianto, provavelmente essa mensagem aqui não é o ponto principal do capítulo, porque se fosse estaria mais claro. Não é verdade? E não dá para fazer assim um cavalo de batalha em cima dos 7 trovões e falar que é uma coisa, o outro falar que é outra e brigar por causa disso e acabar... Se fosse para nosso benefício espiritual, Jesus teria revelado. É porque não iria nos ajudar. Okay. Assim como se nós soubermos o dia da nossa morte, não vai nos ajudar também. Vai atrapalhar, nós vamos procrastinar mais a nossa entrega ainda. Deus também achou por bem não revelar. Tá certo. Mas Deus também não proíbe querer estudar. Não, claro. Mas nós não vamos saber, porque ele guardou o segredo. Guardou em segredo. Muito bem. Gostei do que o Dalis falou, o que está aqui, não é? A voz dos 7 trovões, a mensagem dos 7 trovões foi guardada em segredo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que é esposo, você que é esposa, como é que você se sente depois de um tempo que você descobre que o seu cônjuge está guardando o segredo de você? Muito bom. Mas qual é o sentimento que vem? Decepção. Por que decepção? Porque você achava que nada tinha encoberto entre você e ela. Por que não podia ter nada encoberto entre você e ela? Existe o que num relacionamento? Intimidade. Não é? Enquanto mais íntimo, é claro que eu não vou falar para você meus segredos, você não vai falar o seu para mim, mas se eu não compartilhar com a minha esposa, aí tem alguma coisa errada. Não é verdade? Porque embora somos irmãos, né, ainda estamos começando a nos conhecer, não nos conhecemos. É óbvio que à medida que a gente for se conhecendo, e um vai pegando confiança no outro, a gente vai fazendo o quê? Vai abrindo, vai conversando, não é isso? Então, se há segredo, qual é a ideia? De que não há o quê? Confiança. Não há intimidade. Não é isso? Deixa eu ler um texto, deixa o dedo marcado aí, vou ler um texto para vocês, lá em Salmo capítulo 25, muito interessante. Salmo capítulo 25. Salmo 25. Verso 14. O que está escrito aí na sua Bíblia? Por favor, se alguém achou, lê para mim. Salmos 25, 14. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e ele os mostrará seu pacto. Interessante. O que o texto diz? Vou ler na minha versão, está um pouco diferente, tá? Mas vamos pegar as duas ideias. A intimidade, que é segredo, né? Tem uma ideia que está relacionada à outra, do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Quem buscar, ele vai. Pode falar. Bom, me veio à memória alguns estudos que eu fiz, mas já faz anos isso. Então traga pra gente, pra nossa memória agora. Sobre essa questão dos 7, o senhor está falando agora dos 7 trovões, tem curiosidade. Não seria os 7 Espíritos de Deus? Então, eu vou ler alguns textos. Tá. Vou ler alguns textos, aí
cada um tira suas conclusões. Ah, tá, tudo bem, o irmão ainda vai chegar. Tá bom? Não, Como mas pode trazer a ideia. Não, como o irmão falou que tinha Não, assim, eu disse que não é também, Deus não proíbe de a gente estudar. Sim, sim. Mas uma coisa que já fica clara em relação à questão temática de segredo é segredo de Deus, mas ele revela. Sim, Revela para quem? sim. Para quem tem intimidade, para os que temem. Qual é a primeira mensagem angélica? Temer a Deus. Então Deus quer que alguém compreenda esse segredo? Sim. Quem são os que vão compreender? Os que temem a Deus. Os que vão aceitar essa mensagem. É por isso que tem uma mensagem, e quantos Deus quer que compreenda? Todos, porque essa mensagem temer a Deus, ela alcança o quanto? O mundo inteiro. O mundo inteiro. Então lá no Apocalipse mesmo, vamos ver algumas ideias relacionadas aos trovões, tá? Apocalipse, capítulo 4. Isso. Verso 3. Aqui a gente tem uma introdução dos 7 selos, né? Mas primeiro vai apresentar para João, o anjo apresenta para João uma visão do trono de Deus. E no verso 4, ao redor do verso 4, tá? Ao redor do trono há também o quê? 24 tronos, assentados neles. 24 anciãos, vestidos de quê? De branco. Em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem o quê? Relâmpagos, vozes e trovões. Na Bíblia a gente vai encontrar essa expressão trovão relacionada intimamente com voz. A voz de Deus é reconhecida na Bíblia como trovão, mas a voz de seres celestiais também. Ok? Agora, se sai do trono relâmpagos, vozes e trovões, essas vozes, no contexto aqui imediato, vêm de onde? Do céu. Vou ler o verso 3 de novo. Vem do trono, vem do trono. Mas fala que são vozes, não é? Sim. Agora, ao lado do trono de Deus, quantos tronos tem? 24. 24 tronos. Então, se está vindo vozes dessa direção, é porque essas vozes estão vindo de quem? Deles, dos anciãos. E no livro do Apocalipse você vê muitos redimidos sempre com essa ideia de estarem vestidos. Quando Deus fala para a igreja de Sardes, ao vencedor dar-lhe-ei que se vista de branco. E depois fala das vestes brancas, que são o linho finíssimo, né? São os atos de justiça dos santos. E também Cristo sempre está aparecendo com características de veste. Por quê? O que representa a vestimenta na Bíblia? A justiça. A justiça que nós, seres humanos, não temos para oferecer à lei. Nós recebemos de Jesus. Nós recebemos de quem? De Jesus. Por isso, sempre seres humanos e Jesus estão, pelo menos em termos de profecia, com este símbolo, essa simbologia de vestes. Ok? Cristo vestindo aqueles que precisam de vestimenta e requerem essa vestimenta pela fé no seu sacrifício, nos seus atos. Tá certo? Outra questão. Jesus não promete a anjos que eles se assentariam em seus tronos. Ele faz essa promessa para quem? Para seres humanos, lá em Apocalipse 3, não é isso? Ao que vencer, dar-lhe-ei que se assente comigo aonde? No meu? É claro que não é literalmente no trono onde ele está ali que a gente vê pelo menos 24 tronos aqui. Agora, gente, precisamos entender o que representa o fato de Jesus assentar-se no seu trono. Porque existe uma questão muito grande em torno da Igreja Adventista e dos evangélicos, né? Principalmente a respeito do compartimento em que Cristo está quando ele ascende aos céus, e os evangélicos falam que ele foi para o santuário e ponto final e acabou, e nós acreditamos, não, ele foi para o lugar santo e depois ele vai para o Santíssimo, e aí tem várias discussões em torno disso. Mas o que quer dizer Cristo subir ao céu e sentar no seu trono? Simplesmente cruzar as pernas lá e ficar recebendo a adoração de todo mundo? Isso tudo também tem a ver com uma simbologia. O livro de Hebreus, capítulo 8, rapidamente, não se preocupa com o tempo não, que quando terminar essa parte a gente volta depois, tá? Hebreus, capítulo 8. Rapidamente. Lá no verso 1, diz assim:
Hebreus 8:1, vou lendo já, tá? Por causa do tempo. Sim. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que fez o quê? Assentou-se à destra do trono da majestade. Você percebe que neste mesmo texto, nem Jesus senta no trono de Deus, ele senta no trono que está. Então a questão aqui não é a posição, não é o lugar em si, mas qual é a ideia? Quando ele assenta-se no trono, né, à destra do trono da majestade, o que ele faz? Qual é a função dele? Como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Ou seja, ele senta para ministrar. O brasileiro é que senta para descansar. Mas a Bíblia, quando fala de Cristo sentando, está dizendo o quê? Que ele está sentando para fazer uma ministração. E que ministração é essa? Lá em Romanos capítulo 14... Romanos 8. 8:34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e faz o que por nós? Então, qual é a ministração que Jesus faz quando está sentado à direita de Deus? Nosso mediador, intercessor. É por isso que ele leva para o Santíssimo esta atividade quando ele entra no Santíssimo. Ele nunca parou de interceder. Tá certo? Agora, a gente senta também no trono de Deus para interceder por alguém? Não. Mas essa ideia de Cristo sentar-se, na realidade a ideia de Cristo levantar-se do trono está vinculada à ideia de ele interromper o julgamento. E ao interromper o julgamento também acaba o quê? A intercessão. Ou seja, quando ele senta, está julgando. Quando ele levanta, acabou o julgamento. Então, os que vencerem, quando ele fala que sentarão comigo no meu trono, eles farão o que também? Eles irão julgar. Não no sentido de sentenciar, mas de entender tudo aquilo, comprovar tudo aquilo que Deus já fez no seu julgamento. É porque a Bíblia é muito clara falando que a gente vai viver aqui no novo céu, na nova terra, vai passar 1000 anos nos céus, e conhecendo o ser humano como a gente conhece, a gente sempre quer estar aonde? No melhor lugar, né? E o melhor lugar é no trono de Deus. Então a gente iria querer viver no trono de Deus? Mas Deus não está se referindo aqui a local, e sim a ideia. Nós vamos ter acesso às decisões que Deus tomou no julgamento, tanto dos justos quanto dos ímpios. Se nós, pela graça de Deus, estivermos salvos.